Oi, gente! Hoje vamos colocar em prática a utilização da tinta que eu ensinei para vocês, a tinta vermelho bordô. Então eu prometi que iria ensinar para vocês algumas técnicas, uma forma de utilizar essa tinta, e eu estou mostrando nessa peça aqui. Aqui é uma peça para colocar bala. Então eu não gostei essa parte aqui era um amarelo que eu não tinha muito a ver com a minha casa. Daí eu pensei, por que não usar o vermelho bordô, que é esse vermelho aqui escuro. Aqui tá bem num tom mais fechado. Então essa peça ela é desmontável. E eu quero fazer uma peça para guardar botões. Então ela, por ser transparente, é legal. Eu tenho vários botões grandes, então ela fica bem legal nessa peça. Então a minha intenção não é pintar essa parte transparente, porque eu preciso ver os botões. Então eu tô deixando essa parte transparente assim mesmo. Toda ela é de plástico. E daí a outra parte eu pintei. Antes de pintar, por ser uma peça de plástico, eu passei um ademão do primer. Nos vídeos anteriores eu tenho falado desse produto, que antes, se for uma peça de vidro ou de plástico, antes de passar a tinta, a gente tem que passar esse produto chamado primer, que ele protege a peça, impedindo de que essa camada de tinta saia com facilidade. Como eu quero que ela tenha um tom envelhecido, já está com essa cara meio envelhecida, mas eu preciso definir alguns pontos. Então o que eu vou fazer? Nessa parte aqui eu vou escurecer um pouco mais, a gente vai trabalhar com a sombra. Então eu vou fazer uma sombra aqui em volta dessa parte aqui. Então vai ser assim. Então aqui vai ter uma sombra, e aqui também nas laterais eu vou fazer uma sombra para realçar mais a peça. E como é que eu vou fazer isso? Eu uso, agora eu vou ensinar alguma coisa sobre pincéis. Esse pincel aqui é chamado de pincel chanfrado. Ele tem um corte assim na diagonal. Então ele é próprio para fazer esse trabalho que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer uma sombra. Eu vou pegar no caso aqui é um isopor. Vou pegar um pouquinho, só uma coisa sobre pincéis. Você, antes de colocar o pincel na tinta, você deve colocar o pincel na água para hidratar. Se você não faz isso, a tinta entra direto aqui nessa base, o pincel vai ficar aberto, você vai perder o pincel. Ele tem que ficar com ele não pode ficar, se ele ficar aberto, ele não faz o trabalho dele direito. Então, para você evitar de perder o seu pincel, porque esses pincéis eles não são baratos, então só para você saber disso. Antes de colocar na tinta, você coloca na água e você passa, aperta um pouquinho. Se você observar, vai sair umas bolhas. Então, quando parar de sair bolhas, é porque ele já está hidratado. Aí você tira, ele está bem molhado, pega um pouquinho da tinta, colocar aqui. Só a ponta dele, coloca na tinta que você usou como base. No caso, essa daqui. Então, tô usando a mesma tinta. Então, só um pouquinho. A metade dele não tem tinta. E como a sombra é um pouco mais escura do que a tinta normal, a base
É a tinta normal, então eu vou acrescentar um pingo. Essa aqui eu usei, poderia usar qualquer tinta, mas eu gosto da Nanquim, porque ela, por ser bem líquida, então ela dá pra fazer um trabalho melhor. Então eu vou jogar pra lá e pra cá. Tá bem escuro ainda, eu não quero esse escurão assim, então eu vou fazendo isso até chegar no tom que eu quero. Pronto, já chegou. Então eu vou ver na peça e eu vou encostar a parte, o bico dela vai ficar na parte central, porque é onde que tem mais preto. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Então começa a secar, aí você volta. Eu vou só limpar um pouquinho aqui, que eu acho que se eu não fizer vai ficar um pouco marcado aqui. Eu não quero essa marcada. Volta aqui e continua. Vou fazer um pouco também na parte de dentro, volto e eu pego um pouco de água, coloco a água nessa parte de baixo aqui. E volto. Sempre o pincel tem que estar bem úmido. Aqui de novo. Então eu novamente volto, pego um pouquinho de água. Esta época do ano aqui é muito seco, então tudo seca muito rápido. Daí a razão de estar umedecendo o pincel. Se você não deixa ele úmido, ele não faz o trabalho dele direito, fica meio falhando. Aqui eu vou voltar de novo. Vou fazer agora nas bordas. Então, o Caltra, que é essa pintura aqui que eu tô fazendo, ela tem sempre é importante você trabalhar com a sombra e a luz. Então, exatamente para fazer com que a peça pareça um pouco velha, quando você faz esse trabalho de jogar luz e sombra. Tá molhado, não dá pra ver direito. Quando seca, é que você pode ver direito como que fica essa sombra. Eu vou secar, usar o secador agora para secar, porque senão vai ficar muito úmido aqui e não fica legal. Então eu vou usar, daqui a pouco eu volto com essa peça já também passando aqui, porque pelo menos vocês já tiveram a ideia de como utilizar o pincel chanfrado.